Muito bem. Estamos gravando já a nossa aula. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro, né, a mais uma conversa sobre a nossa disciplina Leitura e Produção Textual na Administração. Bem, até esta semana, quer dizer, vamos dizer, até a semana anterior, nós estávamos falando de produção textual de forma genérica, tá? Estudamos os tipos de texto, vimos os gêneros textuais, então, de forma genérica. A partir de agora, nós vamos adentrar ao universo mais específico dessa produção textual, tá? Quando eu falo mais específico, eu quero dizer relacionado mais de perto com o curso de administração, tá certo? Então, nós vamos entrar agora, a partir desta semana, né, a partir de hoje, naquilo que nós chamamos redação, comunicação e redação corporativa, tá? Então, nós vamos conversar agora um pouco sobre o que é essa comunicação corporativa, tá bom? Que envolve a redação de documentos comerciais, certo? E aí, a partir da finalização dessas nossas discussões iniciais, então, nós vamos ter essa semana e a próxima e talvez mais uma. A partir da finalização dessas discussões, nós vamos começar, então, a estudar estes documentos de redação comercial, corporativa, tá? Então, nós vamos falar de alguns documentos importantes nessa área, certo? Por exemplo, ata, memorando, certo? Vários documentos que estão relacionados a aquilo que nós chamamos de comunicação corporativa. Muito bem. Então, vamos começar do início, né? A comunicação corporativa, ela tanto pode ser escrita quanto falada, certo? E ela atinge não apenas o público externo, mas também o público interno. Então, essa comunicação corporativa, ela visa não só a imagem da empresa, certo? Não só divulgar a empresa, mas ela visa também a troca de informações e comunicação dentro da própria empresa, correto? O que significa que ela precisa ter algumas características, que nós vamos já conversar um pouco sobre, certo? Basicamente, em primeiro plano, a empresa precisa ser conhecida, certo? Ela precisa ser divulgada, ela precisa aparecer para o mundo. E vocês sabem que hoje os canais, né, onde essa empresa pode fazer isso são muitos, né? Essa parte aí do público externo, vamos dizer assim, essa coisa de divulgar a imagem, divulgar produtos, né? Manter um Instagram, manter um Twitter, né? Bem um blog qualquer, bem alimentado, bem atualizado, não é tão difícil, certo? Porém, a comunicação interna na empresa é que precisa, às vezes, de um certo cuidado, tá? Todas as duas merecem atenção, tanto a externa quanto a interna. Mas aquela que normalmente traz mais dificuldade e mais complicações é essa comunicação interna. Muito bem, antes de nós falarmos um pouco mais detalhadamente sobre isso, eu gostaria de mostrar uma foto para vocês, tá? Uma imagem. Foto não, uma imagem. Eu quero que vocês vejam essa imagem e me digam, tá? O que é que ela transmite para você a nível de comunicação corporativa, quer dizer, a comunicação da empresa, certo? Todos conseguem ver a foto, a imagem? Sim, professor. Sim.
Certo? Sim. Sim. Muito Sim. bem. Que ótimo, então. Bem, podem comentar. Qualquer um pode se manifestar. Antes de mim, claro. O que é que Só uma essa pergunta. imagem... Sim, pois não, Fernando, diga. Não, qual é a pergunta? Eu quero que você olhe para essa imagem e me diga o que é que ela lhe transmite em termos de comunicação corporativa, comunicação empresarial, comercial, corporativa, da empresa. Organização, estrutura. Organização, estrutura. Conjunto de Pesquisa de ideias. marketing. Desculpa, Lucas. Um conjunto de ideias. Conjunto de ideias, troca de informações, Pesquisa de marketing. pesquisa de marketing. Desenvolvimento, Desculpa. desenvolvimento da empresa, né? Desenvolvimento da empresa. Planejamento, pesquisa de mercado. Que mais, hein, gente? Tem uma coisa aí. Organização. Organização, ok, já foi dito. Planejamento, né? Mas há uma... Desculpa? O marketing da empresa. O marketing. Mas tem uma coisa aí que vocês precisam observar. Trabalho Assim. em grupo. Oi? Trabalho em grupo. Isso, é isso. Isso quer dizer o quê? O trabalho em grupo quer dizer o quê, gente? Vejam bem, olhem bem a figura, vejam a mesa, né? E vejam o que é que está acontecendo, olha. Eu acho que assim, professor, por exemplo, às vezes eu tenho ideia que o outro não pode ter, assim como o outro tem ideia que eu não posso ter. E essas ideias juntas, elas formam coisas melhores do que se fosse só eu sozinha ou a outra pessoa sozinha. Pronto. Então, nós estamos aí diante de uma imagem que mostra o compartilhamento de ideias e informações, correto? É o debate, tá? Então, essa comunicação corporativa, ela precisa ser, além de todos os aspectos relacionados ao próprio texto, né, ou à redação textual, que nós vamos já já comentar, ela precisa ser compartilhada. Em outras palavras, ela precisa atingir a todos os departamentos e a todos os elementos que compõem a empresa. E isso é um desafio, certo, gente? Por quê? Antigamente, você tinha aquele quadro de avisos, né, onde você afixava avisos circulares, memorandos e etc. Antigamente, você levava os documentos por escrito até o departamento com aquele livrinho de protocolo para a pessoa receber, né, e assinar o protocolo. Hoje em dia, isso ainda acontece, porque há determinados documentos que precisam ser impressos. Então, aí você imprime e aí ele vai ser arquivado, a pessoa recebe, etc. Mas, hoje, a velocidade das informações é muito grande. Vocês sabem que com a internet, os e-mails, né, o meio eletrônico, o que é que acontece? As informações circulam de uma forma instantânea, praticamente. É muito grande essa velocidade. E isso pode criar um obstáculo a essa comunicação. Qual é esse obstáculo? Ou um desses obstáculos? É o fato de que isso pode distanciar as pessoas, certo? Isso pode não proporcionar essa troca de informações, essa troca de ideias, esse compartilhamento que fortalece a empresa, tá? Isso aí, gente, não é aquela coisa de você fazer um happy hour na empresa, certo? Ah, olha, hoje vai ter um happy hour, eu vou lá beber a minha cervejinha,
comer o meu tira-gosto, certo? Os meus appetizers. Não é isso que nós estamos falando, certo? Mas é você trocar informações que estejam relacionadas ao funcionamento da empresa, certo? As decisões da empresa. Então, se por acaso a administração da empresa, o executivo-chefe, ou seja lá quem for, toma uma decisão que atinge a todos os membros da empresa, isso precisa chegar a todos. Se você manda e-mail, nem sempre a pessoa consegue ler. Se você manda o WhatsApp, nem sempre a pessoa consegue ler. Então, muitas vezes, é preciso, sim, que esse documento seja impresso. Então, essa é a nossa primeira visão, tá? Do compartilhamento. Uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês. Ó. Só um minuto. Estão conseguindo visualizar a imagem? Sim. Muito bem. Novamente, vocês têm aí troca de informações, correto? Mas qual é a diferença desta imagem para a primeira? É que tá formado dividido em grupos. Dividido em grupos. Sim. E vocês acham que esses grupos representam o quê? Diferenças de cada grupo para um outro. Cada equipe tem a sua função dentro da empresa. Pronto. Isso. Nós temos diferentes equipes de trabalho, né? E tem alguma coisa que chame assim a atenção de vocês de maneira mais específica? O que está acontecendo aí nesse momento na empresa? Discussões de ideias. Desculpa? Discussões de ideias diferentes. Cada Discussões grupo de tem uma ideia ideias. diferente. Ou pode ser um treinamento. Treinamento. Pode ser um treinamento, né? Pode ser um curso de relações pessoais, por exemplo. Tá? Então, vocês observem que alguns desses membros estão com um notebook na mão, certo? Tem outros que estão com papel na mão. Então, isso também faz parte da comunicação corporativa, certo? O aperfeiçoamento, o treinamento. Isso fortalece o projeto e o planejamento executivo da empresa, tá? Mas, nessas duas imagens que vocês viram aí, tanto na primeira quanto na segunda, tem algo, assim, bem evidente que chama a nossa atenção, tá? O que é que chama mais a nossa atenção aí? Vocês percebam, tanto na primeira imagem, se vocês lembrarem, quanto nessa segunda, que não há nenhum tipo de distração, correto? As pessoas estão focadas, as pessoas estão concentradas em atingir o quê? O objetivo. Um objetivo, né, que foi A traçado, eficácia. certo? Exatamente. Então, olha, eu estou mostrando essas imagens para que vocês possam depois comparar com o material que vocês têm lá na plataforma. A comunicação corporativa e a redação comercial, né, a redação corporativa, ela tem características bem definidas. Primeiro, ela precisa ser clara, tá? Ela precisa ser cristalina. Então, as pessoas têm que saber exatamente o que elas devem fazer, tá? Elas precisam saber de maneira inequívoca
Então, nunca aquela ideia de coesão e coerência se torna tão importante quanto nas comunicações e redações corporativas. Porque você não pode deixar margem para nenhuma dupla interpretação. Você não pode deixar margem para nenhuma dúvida. Então, esta redação, esta comunicação, tá? Seja ela escrita ou falada, ela precisa ser absolutamente clara, tá? Cristalina. Então, você vai precisar utilizar uma linguagem, tá? Formal e objetiva. Numa comunicação corporativa, tá? Numa redação corporativa, você está no seu lugar, no seu local de trabalho. Então, você não tem que dizer coisas do tipo, olá, queridos, né? Amados funcionários, a não ser que você esteja fazendo uma reunião ali de premiação, certo? Ou que você esteja fazendo um discurso qualquer numa situação mais informal. Mas se você está fazendo uma comunicação oficial, formal, tanto escrita quanto falada, você precisa ser claro e objetivo. Para isso acontecer, a sua linguagem precisa ser formal e sucinta. Você não deve ficar dando voltas na hora que você produzir uma redação, né, um texto comercial, corporativo. Então, por exemplo, você vai fazer uma carta, né? Mesmo, prestem bem atenção, que isto seja no meio eletrônico, hein? Você vai produzir uma carta para uma empresa, né, externa, solicitando um catálogo de produtos dessa natureza, dessa especificação. Você não vai ficar plantando flores no texto, tá? Você vai dizer, prezado senhor gerente comercial, solicitamos o catálogo referente aos produtos X, Y e Z para efeito de próximas compras. Aguardamos seu retorno. Aí lá no fim, não vai ter aquela coisa assim, abraços, beijos, fulano de tal. Não. Aguardamos seu retorno. Cordiais saudações, ou então atenciosamente, fulano de tal, título, posição e carimbo. Isso é uma redação comercial. Tá? E vocês têm isso lá no material que está na plataforma, certo? Textos claros, sucintos, objetivos e de linguagem formal. Mesmo que isso seja um e-mail. Você vai mandar um e-mail com esta solicitação. Então, a única coisa que mudou aí é que você não está gastando nem papel, nem tinta da impressora. Você está usando um meio eletrônico. Mas o documento permanece igual, permanece o mesmo. E a sua postura também. Então, observem que esta ideia de comunicação corporativa, ela envolve vários aspectos. Ela envolve compartilhamento de ideias, o treinamento, tá? Ela envolve a imagem da empresa, certo? Ela envolve a transmissão de informações, ela envolve
a solicitação externa, né, quando você precisa que alguma outra pessoa ou empresa forneça informações para você ou para a sua empresa. Então, essa comunicação, quando nós falamos em comunicação corporativa, é um universo extremamente amplo, para o qual nós precisamos ter muito cuidado, tanto na redação quanto na utilização. Vocês sabem que hoje esse meio eletrônico, né, ele tanto pode servir para o bem como para o mal, certo? E isso é evidência jurídica, legal, né? Tudo que você posta, tudo que você escreve, tudo que você coloca, né, as imagens, tudo pode ser usado contra você ou contra a sua empresa. Então, essa comunicação, né, ela começa desde o produto, desde a embalagem do produto, certo? Aquilo ali, aquela embalagem daquele produto, onde vai o nome da sua empresa, aquilo ali é uma comunicação que a sua empresa está fazendo para o mundo externo, certo? Aquilo é, vamos dizer assim, a roupa da empresa. Então, gente, é extremamente importante que vocês tenham muito cuidado com essa redação corporativa, tá? Como nós já falamos anteriormente, na produção de textos de forma genérica, dependendo do contexto, dependendo da audiência, dependendo do seu objetivo, você pode ter flores no texto. Então, vamos dizer, se você estiver escrevendo uma carta de amor para o seu namorado, marido, etc., você vai encher de flores a carta. Tá? Mas, se você está produzindo um documento oficial, comercial, corporativo, não pode haver flores. Não pode haver devaneios. Tá? Não pode haver brincadeiras. Imaginem, por exemplo, o decreto que o governador acaba de publicar há uma semana atrás. Mas isso é o decreto, todos os decretos, né? Eles têm um modelo, né? Eles têm uma roupagem. Esses decretos têm uma linguagem bastante específica e absolutamente rasteira e formal. Claro que quando o governador vai defender o decreto, tá, ele pode até usar artifícios da oralidade para convencer, né, para explicar, certo? Ele pode até usar de uma expressão qualquer. Porém, no documento que foi redigido, é necessário que haja critérios, certo? Só um minuto, Josiane, já vou te dar a palavra. O critério, tá? Critérios, modelo, estrutura e uma linguagem sem rebuscos, tá? Sem flores. Diga, Josiane. Josiane, você levantou a mão. Tem gente tentando entrar na sala. Oi, Fernando, não entendi. O Anderson tá tentando entrar na sala. Fui eu que levantei a mão. Pode falar então, Fernando. O Anderson tá tentando entrar na sala porque caiu a internet dele. Aí não sei se o senhor já autorizou aí. Não tem ninguém desautorizado aqui. Todos estão autorizados. Não apareceu ninguém solicitando permissão para entrar neste momento. Quem é que não está conseguindo entrar? É o Anderson, se não me engano. Não apareceu aqui na solicitação dele. Vamos aguardar para ver se ele consegue. Senão, você depois pode dizer a ele para assistir o vídeo lá
na plataforma, tá? Ele já voltou, professor. Oi? Ele já voltou, o Anderson. Só que Já? não tá Anderson dele. Certo. Muito bem, gente. Então, o nosso tema essa semana são essas características da redação comercial. Eu vou mostrar uma última imagem para vocês e eu gostaria que vocês dissessem para mim se essa imagem é boa ou é ruim com relação às nossas considerações até agora, tá certo? Deixa eu tirar essa aqui. Observem agora essa figura aí, essa imagem. Podem fazer os comentários que acharem pertinentes. Diga, Fernando. Integração. Integração. Integração de ideias, Sim. de departamentos. Ela parece muito, ela é muito parecida com as outras, não é? Mas tem alguma coisa aí que não está É bem um treinamento, colocado. não é? Oi? É um treinamento, certo? Não sei se é um treinamento. Observem bem a figura. Parece que tá todo mundo Conectado. fizer ao mesmo tempo. Tem um palestrante. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Uma bagunça, ninguém entende nada. Todos estão falando ao mesmo tempo, né? Isso é um dos pontos negativos aí, certo? Mas tem um outro. Que Mas talvez tem uma seja- pessoa que está parada no meio e não Desculpa? tem. Tem uma pessoa que está parada no centro Sim. e ao redor dela várias pessoas dando ideias, como se fosse alguém. Como se fosse, não, é alguém responsável por essas pessoas, digamos assim. Certo. O político que tá no meio. Oi? Quem é que está no meio? Um político. Um político. Muito bem. Observem bem a imagem. Tem uma outra coisa que talvez seja o ponto negativo mais importante que a imagem mostra. Essas bolinhas pretas, Desculpa? essas coisinhas pretas. Não necessariamente, né? Porque isso daí só são cores. Vocês disseram agora há pouco que todo mundo está falando ao mesmo tempo, correto? Opiniões diferentes. Não é isso? Correto. Tá. Vocês conseguem visualizar alguém que não está falando, apenas pensando? Dá para ver, professor. Quantas Uma pessoas? de verde. Eu vi só uma. Certo. Só uma. Só uma? É, uma de verde. Vocês têm essa de verde aqui Tem para a duas direita, pessoas. né? Oi? Tem duas pessoas pensando. E uma com balãozinho preto bem pequenininho. E essa aqui a de está preto atrás eu vi dela, agora. né? Muito bem. Então, nós temos aí duas pessoas que não estão conseguindo o quê? Expressar sua ideia. Se comunicar, né? Não estão conseguindo participar desse compartilhamento. Então, esse é um outro aspecto sobre o qual nós precisamos ter muito cuidado. Na comunicação corporativa, todos devem ter a mesma chance de compartilhar. Você não pode discriminar ninguém. Não deve discriminar ninguém. Muitas vezes, a pessoa diz assim, não, quem vai tomar a decisão sou eu. O resto vai só obedecer. E aí a pessoa acaba entrando pelo cano, né? Então, essa administração, né,
essa corporação, ela precisa ser um grupo formado por várias unidades. E todas devem participar desta comunicação, certo? Todo mundo, todos os departamentos e todos aqueles que trabalham na empresa são elementos importantes para essa comunicação. Então, eles precisam ser ouvidos. E isso, né, gente, é muito difícil. Muitas vezes você tem um chefe de departamento, você tem um gerente que é super competente, mas não consegue se comunicar. Ele não consegue atingir o seu grupo. Então, gente, olha, nessa comunicação, nessa redação corporativa, a diferença entre ser chefe e ser líder é de extrema importância. Vocês sabem que ser chefe é uma coisa e ser líder é outra muito diferente. São poucas as pessoas que conseguem ser bons líderes. Então, às vezes, o cara é um chefe perfeito, tá? Mas ele não é um bom líder. E aí ele acaba perdendo. Então, quando eu disse anteriormente para vocês que essa comunicação corporativa ela é muito abrangente, vocês podem, inclusive, pensar em extremos. Um desses extremos chama-se assédio. Certo? Assédio moral, assédio psicológico, né? Então, vocês sabem que isso acontece muito. Então, essas coisas são chamadas de ruídos na comunicação corporativa. Certo? Então, gente, é assim. Nós precisamos olhar para essa comunicação, essa redação corporativa da maneira mais ampla possível. E, ao mesmo tempo, nós precisamos, toda vez que essa comunicação é necessária, nós precisamos ser claros, sucintos, objetivos e absolutamente imparciais. Tá? Tanto seja do superior para o subalterno, quanto o contrário, do subalterno para o superior. É preciso, em síntese, tá? É preciso que as pessoas tenham postura corporativa nessa comunicação. E isso passa pela redação textual. Então, esta semana, tá? Nós estamos iniciando essa nossa discussão sobre essa produção textual corporativa, comercial, tá? Vocês têm lá uma tarefa que não tem pontuação, certo? Nós estamos naquela semana do rodízio. Então, vocês já sabem como funciona, tá? Para aqueles que, porventura, entraram no curso esta semana, eu vou reabrir as 2 atividades pontuadas até sábado, para que vocês possam fazer, tá? Como esta semana nós temos apenas uma atividade de reflexão sem pontuação, vocês que estão entrando agora no curso, vocês procurem se focar nessas 2 atividades que foram pontuadas e que vocês, porventura, não conseguiram, tá bom? Isso é uma coisa. Outra coisa, tão logo eu consiga converter o vídeo, eu vou disponibilizar lá na plataforma para vocês, tá? E, além disso, vocês sabem que até às 8h30, que é o final do período da aula de vocês, eu estarei lá no chat, caso alguém
queira falar comigo sobre algo depois que nós finalizamos aqui, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma outra colocação? Eu vou tirar aqui a tela para vocês aparecerem melhor. Então, agora nós estamos naquele tempo para vocês perguntarem, fazerem algum comentário, esclarecerem alguma dúvida. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa ou de perguntar Professor, alguma coisa? Diga. eu estava olhando lá o assunto que você colocou e estava falando lá sobre conotação e denotação. Então, tem mais ou menos a ver com essa relação, né? Com a Sim, comunicação nas empresas, no caso, é isso? sim. Você sabe que conotação é linguagem figurada, tá? Uhum. Denotação é a linguagem literal, certo? Então, a conotação, ela normalmente é utilizada em textos literários, que é aquela linguagem figurada, aquela coisa de que você escreve com outras palavras, tá? No caso da redação empresarial, você só deve fazer isso, por exemplo, usar metáforas, se essa metáfora vai fazer com que aquele significado fique absolutamente claro. Mas, a priori, tá? Na redação e na comunicação corporativa, não deve haver linguagem figurada. A linguagem deve ser o mais literal possível, tá? É muito importante esse aspecto porque as imagens, certo? Que muitas vezes a gente utiliza, principalmente o pessoal de marketing, são imagens que são indiretas, entenderam? São imagens que eles usam para dar aquela volta e tentar convencer as pessoas que ali tem aquela mensagem. Então, na comunicação, no marketing, está tudo bem, certo? Isso é uma característica do marketing. Mas na comunicação e na redação empresarial cotidiana, do dia a dia, é seguir o modelo, seguir o critério, e a linguagem deve ser formal e literal, quer dizer, direta, sem metáforas, sem figuras, sem linguagem com outros significados. Entendeu, Carla? Entendi. Mas, no caso, essa linguagem eu tenho que ter dentro da empresa. Se eu tiver vamos supor, uma reunião fora da empresa, fora de trabalho, no caso, não precisa ser formal, né? Não, veja bem. Se você tiver uma reunião de trabalho fora da empresa, tá? Você deve lembrar que você estará ali representando a empresa. Não, então que não seja, vamos supor. Bom, se você tiver uma reunião que não é de trabalho, No né? acaso, fora do trabalho. Fora do trabalho, você passa a ser uma pessoa comum, a Carla. Tá, entendi. Agora, lembrem, é a mesma história de quando vocês eram alunos do colégio, né? Que usavam um uniforme. Então, quando vocês saíam do colégio e iam para um restaurante, uma lanchonete, ou iam fazer qualquer cinema, com o uniforme do colégio, vocês estavam transmitindo ali uma mensagem. Olha, eu sou aluno daquela escola, está aqui a minha identificação. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Se você vai, por exemplo, ir do seu trabalho para ir para um happy hour com seus amigos, tomar uma cerveja, e que não tem nada a ver com o seu trabalho, tenha o cuidado de ter uma roupa alternativa, né, para que você não vá para esse happy hour com o uniforme da empresa.
Tá certo, gente? Porque aí é a mesma coisa. Você está vestindo a empresa. Ah, mas eu estava numa reunião informal, eu estava num happy hour com meus amigos. Então, por que você não tirou o uniforme da empresa? Isso parece uma besteira, tá? Isso parece ser uma coisa assim, sem muita importância. Mas, acabei de dizer para vocês, essa comunicação corporativa, ela é ampla, muito ampla, por sinal. Então, nós precisamos ter cuidado, tá, gente? Ok, Carla? Entendi, professor. Obrigada. Nada. É a mesma coisa, né, gente? Aquela história, a gente pode pensar em milhões de exemplos, certo? Mas vamos pensar em coisas extremas. Você é secretária de uma empresa, secretária executiva de empresa. Aí você vai para a empresa todos os dias com uma saia que é mais mini do que as mini saias que as pessoas usam na praia. Aí você entra na sala do seu chefe com aquela mini saia. Tá? Você vai com aquelas blusas sem sutiã, por exemplo. Ou seja, você não vai com uma vestimenta adequada para o seu trabalho. Então, você não pode reclamar, tá? Se, passado um determinado tempo, houver algum tipo de atitude desrespeitosa ou inesperada. Ah, mas isso não justifica. No seu local de trabalho, justifica sim. Você não está ali em lazer. Você está no seu trabalho. Então, você precisa ter, como eu acabei de dizer, postura. E se você estiver vestida desse jeito e o seu chefe lá, o seu diretor, disser assim, olha, Maria, eu preciso que você vá ali na empresa X ter uma reunião de trabalho com o diretor da fulano de tal. Ele não vai jamais fazer isso, porque você não está apropriadamente vestida para tal. Então, tudo isso faz parte de uma comunicação corporativa. Às vezes a gente diz assim, pô, mas essa minha chefe, essa minha gerente, ela é muito chata. Ela vive em cima de mim porque isso é aquilo outro. Pode ser que você esteja dando margem para isso. Então, sabe, gente, a postura no nosso local de trabalho é extremamente importante. O que você quiser fazer fora do seu local de trabalho, acabou o seu expediente, você tirou o escudo da empresa, tirou o seu crachá, tirou o seu uniforme, se você for de maior, você é livre para fazer o que você quiser. Agora, dentro da empresa, o seu gestual, né, o seu corpo, as suas atitudes, os seus gestos, também fazem parte dessa comunicação. Não quer dizer que você tem que ser antipático, não é isso. Antissocial, também não. Você só precisa ter postura. É simples. Tá? Então, essa comunicação, ela envolve você. Professor, o senhor diz isso em quesito ter respeito dos funcionários? Também. Você não tem que desrespeitar ninguém, né? E nem ninguém tem que desrespeitar você. Você já imaginou se você fosse dar uma ordem para um subalterno com aqueles impropérios que a gente normalmente, às vezes, com muita raiva, fala em casa? Não pode, né? Então, você precisa ter essa postura. Mesmo que você esteja aborrecido, que você esteja impaciente, que você já tenha mandado o cara fazer a mesma coisa 10 vezes e ele não fez direito, você não pode perder a linha. Isso também é
comunicação corporativa, gente. Tá? O seu comportamento, tá? O seu gesto, a sua vestimenta, tudo faz parte, tudo transmite mensagem, tudo transmite significado. Certo, Cristiano? Mais alguma pergunta? Eu vou interromper, então,